por que eu escolhi a aposentadoria especial? A aposentadoria especial, por si só, é uma aposentadoria extremamente difícil de nós trabalharmos por várias situações que envolvem, né? Quando eu virar o rosto aqui, pessoal, é que eu elenquei alguns pontos para eu não esquecer aqui de trabalhar com vocês. Por que a aposentadoria especial é tão difícil? Primeiro porque a gente precisa de PPPs, né? PPPs e laudos. E trabalhar com PPPs e laudos é sempre uma caixinha de surpresa. Os PPPs nem sempre vêm da forma como nós queremos, por vezes vem faltando situações super simples, como uma simples assinatura, o número do NIT, do responsável técnico. Às vezes, os decibéis, a gente, por experiência, sabe que uma metalurgia com decibéis por menos de 80 é praticamente impossível. Então, a gente verifica algumas situações em relação aos PPPs. Nesse caso específico, é um caso que eu trago para vocês de uma autônoma, é uma dentista, então nós trabalhamos com laudo. Depois eu vou mostrar para vocês as provas que a gente produziu nesse processo. Algumas discussões que a gente poderia ter em relação ao autônomo, né? Dificuldade de alguns autônomos de terem as suas provas. Tudo bem, a gente consegue um laudo técnico, mas esse laudo técnico tem que ser produzido, tem que ser contratado um engenheiro para que a gente possa produzir. Voltando aos PPPs, a gente tem PPPs de empresas fechadas, e aí no momento que a gente tem PPPs de empresas fechadas, nós temos que fazer prova de que a empresa fechou, nós temos que buscar um laudo similar em relação a essas empresas, nós temos que, em relação a essas empresas, verificar se a empresa tem o mesmo atividade econômica, né? O objetivo dessa empresa é a mesma. Nós vamos ter que verificar também se a descrição da atividade do meu cliente equivale com a descrição da atividade daquele laudo, daquele PPP similar. Então, por si só, a aposentadoria especial ela é dificílima de trabalhar. E um ponto, né, extremamente relevante é a aposentadoria especial pós-emenda constitucional. Não sei se alguém já teve alguma aposentadoria, algum encaminhamento de aposentadoria especial pós-emenda constitucional. Ela é dificílima, né? Nós temos a situação da pontuação, da idade mínima, virou quase uma espécie em extinção, eu acredito, que é a aposentadoria especial pós-emenda. Mas nós temos uma grande discussão antes da emenda constitucional, ó. Vão participando, pessoal, muito importante. Eu sofri com tudo isso em uma aposentadoria de mecânico. Mecânico não é fácil, né? Eu vou dedicar, né? Eu vou ter que anotar isso aqui para não esquecer. Um processo de um mecânico autônomo que nós perdemos esse processo e vou querer compartilhar com vocês em outro momento. Mas o foco hoje é aposentadoria especial. Tens um plano B, tá? Eu vou trazer para vocês essa situação desse processo e vou mostrando para vocês o que nós pensamos. Até porque o objetivo daqui é nós não ficarmos uma hora, é nós irmos direto ao ponto. Vamos a ele então. Nós temos uma DER nesse processo de uma dentista de 15/10/2015. 15/10/2015. Na ocasião ela tinha 25 anos e 10 meses de contribuição. Que tipo de prova a gente pode utilizar num autônomo como dentista? Isso até poderia ser por um médico, tá? Nós podemos trabalhar com alvará, tá? Nós podemos trabalhar com contrato social, se é uma clínica, com sócios, ali nós vamos ter uma ideia do início, quando é que iniciou essa empresa. Nós podemos trabalhar com a carteira do conselho, que é quando ela está autorizada ou legalmente habilitada a começar a trabalhar. Lembremos que a carteirinha do Conselho de Medicina ou de Odontologia, até a da própria OAB, te dá apenas a possibilidade de trabalhar, não necessariamente que tu trabalhou. Mas tem lá no CNIS contribuições, mas quem diz que aquelas contribuições como autônomo correspondem exatamente à atividade de dentista? Então, nesse caso específico, a carteira ela nos dá a possibilidade de nós termos um marco da profissão. Lembremos que até 1995 nós temos como enquadrar os profissionais apenas pela atividade, então isso sim serviria, né, a carteirinha do conselho, mas nós temos que fazer o link. Ó. Eu tenho habilitação para trabalhar, mas preciso provar que eu trabalhei. Para dentistas, pessoal,
eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor prova de dentista é o laudo técnico. O laudo técnico é a rainha das provas. Tá? A chance de nós termos um cliente que já tem o laudo técnico é pequenininha. Nós temos que convencer os clientes a contratar um engenheiro. A gente lá no escritório nós temos um que a gente sempre indica, porque é um profissional de primeira linha, é um cara assim, corretíssimo, ele vai retratar no laudo exatamente o que acontece, porque não pode ser diferente. Vá que o juiz, por qualquer motivo, resolva fazer uma perícia. E a perícia dá uma coisa, o laudo dá uma outra situação completamente diferente, e aí nós trabalhamos, às vezes, meses, anos no processo para absolutamente nada. Então, muito importante o laudo retratar exatamente a atividade que se tinha naquela ocasião. Tá? Então, dentista laudo técnico. O que geralmente aparece nos laudos de dentista? Agentes biológicos e radiação ionizante por causa do raio-x. São os dois que aparecem. Ruído aparece, nunca vi um ruído acima de 85 decibéis. Por mais chato que aquela broca, que daquele aparelhinho xarope aparenta ter, ele fica abaixo do mínimo. Eu nunca vi, né? Já vi alguns laudos de dentistas com que eles tenham a questão do ruído. Tá? Antigamente se tinha o contato com mercúrio, tá? Isso há muito tempo atrás. Hoje esses são os dois agentes nocivos que a gente consegue o enquadramento. Tá? Alguns pontos que podem ser trazidos no processo, nós temos que ter o cuidado de colocar lá no laudo. Habitualidade e permanência, a jurisprudência há muito tempo já vem dizendo que para a área da saúde não tem necessidade de ter uma habitualidade, uma permanência de 8 horas por dia. Diferentemente de um ruído, por exemplo, que conforme o número de decibéis nós temos que ter um tempo mínimo de exposição a ele. Caso contrário, nós não vamos conseguir enquadrar. Tá? No que tange agentes biológicos, tá? A jurisprudência está praticamente consolidada em relação à não necessidade de habitualidade e permanência. Lembremos que isso pode ter um desdobramento não tão... a gente pode ter alguma dificuldade em profissões que não sejam aquelas da linha de frente, como por exemplo uma copeira num hospital, uma pessoa de serviços gerais num hospital. Mas esses profissionais, dentista, médico, enfermeira, técnico de enfermagem, a princípio não se tem essa discussão. EPI, não existe EPI eficaz para agentes biológicos, isso é muito importante. Lá no LTCAT vai se trazer alguns EPIs e não tem problema que se traga, porque o laudo tem que efetivamente dizer o que acontecia naquele ambiente, mas não se preocupem em relação aos EPIs para agentes biológicos. Outras provas que são importantes, além do laudo, que são complementares, prontuários de pacientes. Eu gosto de trabalhar muito com prontuário de paciente, nós utilizamos nesse caso. Lembremos que para juntar um prontuário de pacientes no processo, nós precisamos da autorização deles. Não precisamos juntar a autorização no processo, mas nós temos que ter essa autorização conosco. Por quê? Porque ali há uma relação de sigilo entre dentista e o paciente. É muito importante, porque daí nós vamos pegar aquele paciente, geralmente os dentistas, eles têm uma clientela muito fiel, né? A pessoa começou com ele há 20 anos, claro, ela vai uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, né? Em determinadas situações até 3 vezes por ano, mas é muito importante, né? A Flávia está perguntando, a falta de informação sobre o NA no PPP pode causar problema no INSS? No caso do profissional autônomo, a gente não utiliza PPP. Nós vamos trabalhar única e exclusivamente em relação ao LTCAT. Não há necessidade de juntada de PPP. Prontuário médico, então, ele vai puxar desde o início do vínculo que teve esse paciente com o dentista. Testemunhas, no mínimo 3, vamos trabalhar com 3 testemunhas sempre. Quem podem ser as testemunhas dos dentistas? Ex-funcionários, pode ser uma ex-secretária, uma ex-auxiliar, um ex-auxiliar. Pacientes, podemos buscar ele, nós trabalhamos com um cliente infeliz uma cidade aqui do Rio Grande do Sul,
e nós conseguimos uma ex-funcionária e duas pacientes. Uma paciente super antiga, né? Sim, Ivete, PPP para clínicas, aí sim. A gente tem que ter alguns cuidados, tá? Mas EPI, esqueçam. Tem que ter o contato com foco na descrição da atividade e no contato com e o agente nocivo. Esse é o foco do dentista. Administrativamente, então nós vamos juntar o LTCAT, vamos juntar o alvará se nós tivermos os prontuários médicos, que foi exatamente o que nós utilizamos nesse caso. Administrativamente, a gente sabe que o INSS vem deferindo. Ele defere o enquadramento até 28 de abril de 1995 pelo contato, única e exclusivamente pela prova da atividade. Eu provo que ele é dentista e que ele trabalhou como dentista, o INSS defere, independente se ele teve contato com agente biológico. Esse é o que vem acontecendo de praxe administrativamente. Nesse nosso processo foi exatamente isso. Até 1995 o INSS deferiu, pós 95 a gente teve que judicializar. Algo que eu venho dizendo em sala de aula há muito tempo, lá nas minhas primeiras aulas, há 10 anos, eu dizia, o que é processo judicial perfeito? É aquele que eu consigo fazer toda a prova administrativa. Quanto menos documento eu juntar no judicial, melhor. Por quê? Porque eu corro o risco do juiz dizer, olha, ou do próprio INSS alegar, essa documentação, se tivesse sido levada administrativamente, eu teria deferido o benefício. Ora, se podia ter deferido administrativamente esse benefício, por que tu não juntou lá atrás? E aqui nós temos o problema da falta do interesse de agir, tema 350 do STF. Então, processo perfeito, lembre, pessoal, é procuração, processo administrativo e declaração de carência. É isso. Toda a prova que nós poderíamos produzir, a gente produziu na esfera administrativa. Qual é a chance do INSS levantar a falta de interesse de agir ou o juiz de próprio ofício analisar a falta de interesse de agir e julgar improcedente a ação? Agindo dessa forma, a chance é zero. Essa é uma das nossas primeiras dicas da nossa live. Não façam o processo administrativo nas coxas. Nesse processo aqui, nós não juntamos absolutamente nada durante o trâmite do processo judicial. Tudo foi produzido administrativo. Ah, Anderson, mas eu preciso de uma perícia. Tá, mas que tu tenha, no mínimo, indícios, como laudo similar, por exemplo, juntado no processo administrativo, que justifique a perícia. Não entrem com o processo na sorte, porque nós dependermos de uma prova única e exclusivamente pericial é contar com a sorte, principalmente em processos relacionados ao Juizado Especial Federal. Então, nesse caso aqui, o rito ainda também é muito importante a escolha do rito. Sim, nós podemos escolher o rito quando a gente tiver paciência de tentar levar esse processo a alcançar os 60 salários mínimos. É insano a gente trabalhar atividade especial no rito dos juizados especiais federais. Não trabalhe. Claro que se for uma revisão, dificilmente tu vai chegar no valor da causa de rito ordinário. Dificilmente nós vamos chegar com revisão nesse rito. A imensa maioria, também, Thiago, uma boa ideia é a questão do dano moral. A quarta região tem tentado, a jurisprudência tem se consolidado, encaminhado para o dano moral em até 10 mil reais. Então, se faltarem 10 mil reais para alcançar os 60 salários mínimos, talvez seja uma saída a gente trabalhar os 10 mil reais e adicionar o valor da causa. Tá? Que foi esse caso aqui, não houve necessidade de fazer isso, porque RMI era um valor alto. Mas vamos avançando, pessoal. Nós pretendemos falar isso aqui no menor tempo possível e de uma forma bem objetiva. Um ponto que eu sempre abro nas iniciais é, se o INSS me dá um período, um tempo, se o INSS me dá um tempo administrativo, eu abro um item na minha inicial, eu digo, do período incontroverso. E digo para o juiz, este período aqui, que nesse caso aqui foi de... daqui a pouco me vem aqui o período, e não faz parte do objeto do processo. Isso aqui foi dado administrativamente e nós não estamos, porque não raro
o INSS contesta algo que não foi objeto do processo judicial e o juiz morde a isca. Morde a isca. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se fosse um período de 1990 até 95 que o INSS me concedeu administrativamente, o que eu vou dizer? Do período de 90 a 95 já foi dado administrativamente e não faz parte do processo. Se o INSS quiser isso, que faça uma revisão desse período administrativo e a gente discuta ele administrativamente. Por quê? Porque a decisão vai ser extra petita, não faz parte do objeto do processo, esse período já dado administrativamente. Não vem a INSS aqui querer trazer uma discussão que sequer é objeto do processo. Então abram um pedido lá do período em controvérsia e trabalho, que foi exatamente o que nós fizemos aqui. Algo que eu quero mostrar para vocês é que eu vou tirar a câmera aqui do tripé e vou mostrar aqui. Olhem aqui, pessoal, como é que eu tenho trabalhado dentro da minha peça, um ponto que a gente abre. Nós abrimos aqui o período que nós estamos discutindo, 29/4/95 até a DER, qual é a atividade, todo o enquadramento dele na legislação, quais são as provas que eu estou querendo. Por que eu gosto de juntar essa tabela nos processos? Eu gosto de juntar essa tabela porque ela fica extremamente clara para o magistrado ou até para nós, numa sustentação oral, dizendo, nós temos uma tabela ali onde descreve, é um resumo do que eu quero e qual o enquadramento. Tá? Então eu abro, se eu tenho 6 empresas, eu abro uma tabela para cada empresa, explicando exatamente o que nós queremos. E aqui nós fizemos nesse processo. Tá? Por que que nós optamos, nesse caso aqui, pela aposentadoria especial e não por uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo? Porque nessa ocasião, 2015, o TRF da 4ª Região julgava inconstitucional o parágrafo 8º do artigo 57, que foi o tema 709 do STF. Então me dava naquele momento uma tranquilidade de buscar isso na justiça. Ok, entramos com o processo já consciente que eu queria o B46. Mas eu fiz o cálculo para ver, e nós temos que fazer isso, se não seria o caso de uma aposentadoria por tempo de contribuição com base no artigo 29C do 8.213, que é da pontuação. O que me dava, na ocasião, a RMI. Dificilmente a RMI da pontuação vai dar um pouquinho, vai dar diferente da especial. Pode dar, porque as composições de tempo podem ser diferentes e com salários, inclusive, diferentes. Mas nesse caso aqui, não daria. Mas ocorre que eu não alcançava a pontuação. Eu tinha 83 pontos no momento que eu fiz o requerimento administrativo. Então é importante que, quando eu tenho B46, eu faça a simulação para tentar encontrar um B42 com pontuação, que foi o que nós fizemos. Nesse caso, ela tinha 31 anos de idade, 31 anos de tempo de contribuição, 52 de idade, pontuação 83, eu precisava de 85 na época e não consegui. Tá? Isso aqui, pessoal, não é planejamento previdenciário. Isso que nós temos, o que nós estamos tendo aqui é um planejamento processual. Nós temos que saber fazer. Agora está na moda, todo mundo está preocupado com o planejamento previdenciário. Ok, não adianta a gente ter um planejamento previdenciário bonitaço se nós não temos um planejamento processual. O que é o planejamento processual? A gente pensar exatamente quais são os passos que o INSS vai dar nesse processo. E aqui, né, a gente já fez algumas previsões. Por exemplo, se eu não fechava 85 pontos aqui, 86 que seja, eu tinha um B46. Por que não? Por que não? E aqui qual é o plano B que a gente traz para vocês? A gente não simular no momento do enquadramento do B46. Por que não simular um B42 com pontuação e fazer um requerimento administrativo para nós termos essa carta na manga? Aí alguns vão dizer, Anderson, mas tem a reafirmação da DER. Eu posso, se caso o juiz não der algum período especial durante o processo, eu posso reafirmar a DER. Sim, pode, mas só que a DER tem prazo e tem período para ser reafirmada. É só até o 2º grau. E se eu perco algum tempo de contribuição no STJ? E se eu perco algum tempo de contribuição na TNU? Ou no STF? Posso reafirmar a DER? A princípio, não.
A princípio, não. E aí, todos aqueles 4, 5 anos de processo eu joguei no lixo. Eu não vou ter direito a nada. Agora, se eu tenho um plano B, um requerimento administrativo, num período de pontuação, por exemplo, ou eu posso ter mais de um requerimento administrativo durante o trâmite do processo, me garante o quê? Se eu não tenho um, eu tenho outro. Nesse processo aqui, pessoal, além disso, eu não só fiz o encaminhamento da aposentadoria no B42, como minha cliente passou a receber o B42 no trâmite do processo. O B42, nesse caso aqui, ele foi o processo de 2015, dia 5/10/2016, a gente faz um requerimento administrativo e ela começa a receber a aposentadoria, o B42. Mas pode eu ter um B42 administrativo e discutindo um B43 judicial? Pode, não tem problema nenhum. Tanto que a sentença sai depois, a sentença sai alguns meses depois ela está recebendo o B42. O processo está indo, o processo sobe para o TRF da 4ª Região, o TRF da 4ª Região, ele mantém a sentença, julgando procedente, o INSS recorre para o STF e o processo fica sobrestado. E minha cliente recebendo já a aposentadoria no B42. O processo volta em 18 de abril de 2021, transita em maio de 21, e o INSS, em junho de 21, implementa a aposentadoria especial. Mas como que o INSS implementa a aposentadoria especial se ela já estava recebendo um B42? Simplesmente o INSS implementa em especial sem nos informar e diz, para tudo. Eu peticiono no processo e digo assim, ó, eu não quero B46, eu quero B42. Há uma diferença aqui de RMI, pasmem, o B42, R$500 a mais do que o B46, R$500 a mais do que o B46, e todo o desdobramento que o B46 poderia ter pelo fato do tema 709. Nós estamos falando aqui de um processo que começa em 15, termina em 21. E o STF disse, ó, tu não pode continuar trabalhando em contato com agente nocivo se tu está recebendo o B46. Tem algumas exceções, né, que tem os embargos de declaração ainda em vigência de alguns profissionais da área da saúde. Então aqui é muito importante, pessoal. Cuidado com o tema 709. E aqui, quando a gente informa para o magistrado que a gente quer permanecer com o B42, ele manda intimar o INSS implementa o B42, cancelando o B46, e você diz, Anderson, por que tu trabalhou tanto tempo? Tu ganhou alguma coisa com esse processo? O que aconteceu em todo esse período? Aí eu digo para o magistrado o seguinte, a gente peticiona no processo e a gente explica. Há uma situação aqui, nesse processo, que ainda está em aberto. Eu quero sucumbência. Não, mas espera aí. Ela tem um B42 deferido administrativo, um B46 que transitou o processo do B46. Ela vai ter valor de atrasado a receber? Não, ela não tem valor de atrasado a receber. A princípio, ela não tem valor de atrasado para receber. E aí? Por que tu vai ter direito à sucumbência? E a gente faz aqui, pessoal, inicialmente, uma petição. Deixa eu pegar ela aqui. Uma petição aqui, bem simples, informando de que há valores devidos e a gente traz para vocês aqui o tema 1050 do STJ. Tema 1050 do STJ. O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ela total ou parcial, após citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. Então, não importa se o cara recebeu lá administrativamente ou não. O objeto do processo era uma aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial o INSS disse que não aceitava.
houve o trâmite do processo. Eu quero a sucumbência. Se faz o cálculo como se ele nunca tivesse sacado R$ 1 sequer. Qual é o valor econômico, como se ela tivesse tido a procedência e a retirada de valores é X. Então eu vou ter direito a 10%. Claro que nós temos a discussão sobre até quando, né? Tem a súmula 111 do STJ, para ver até quando isso vai acontecer. Deixa eu ver a pergunta, Ana, mas tu não poderia pedir para transformar o tempo comum, todo aquele período? Sim, mas Ana, como era B42 e já era por pontos, mesmo transformando todo o B46 em pontos, ele não conseguia ficar com o fator previdenciário positivo. Então, para mim, eu não consegui chegar no fator previdenciário positivo. Ele cresce a pontuação, né? Ele cresce o fator previdenciário, mas não fica positivo. Então, para mim, não valia a pena, neste processo específico, eu pedi a transformação ou pedi o B42 pedindo uma revisão com base nessa ação judicial para fazer uma revisão administrativa naquele B42 concedido para poder aumentar ele para passar de 1. Então, nesse caso, a gente não precisou fazer, mas poderia ter feito sem problema nenhum. Tá? Então, eu peço aqui a sucumbência com base nessa súmula 1050. Daí, a juíza diz o seguinte: a princípio, diante da opção pela manutenção do benefício administrativo, inexiste parcelas a serem apuradas e, consequentemente, inexiste honorários sucumbenciais. Beleza, a juíza faz isso, né, a serem apurados. Eu entro, faço uma nova petição no processo. Trago o artigo 23 da Lei 8.906 de 94, que é o nosso estatuto, que fala sobre o direito autônomo de executar a sentença, né, sobre o direito aos honorários advocatícios, sobre a importância dos honorários a título de alimentos, tá? E trago duas decisões do TRF da 4ª Região. Eu vou mostrar para vocês o número dos processos aqui, para não ter que ficar repetindo, depois fica aí gravado um pouquinho. O número das decisões são essas aqui, tá? Tanto da turma regional suplementar do Paraná, como de Santa Catarina, duas ações em que, mesmo havendo renúncia quanto à execução do valor principal pelo autor, tem-se que ela não atinge os honorários advocatícios, pois trata-se de direito autônomo de titularidade diversa. Ou seja, não é porque o cliente abre mão dos valores que eu vou ter que abrir mão dos meus honorários, porque o trabalho foi executado. O trabalho foi executado e eu tenho direito a ele. Pasmem, pessoal, o juiz não despacha, o INSS vem no processo e concorda. Só que ele diz o seguinte: o INSS concorda com o pagamento apenas dos honorários sucumbenciais. Apresenta o anexo. Após o pagamento, requer-se extinção definitiva da execução contra todos os débitos decorrentes da presente ação. Tá, mas será que eu posso me dar aqui, nesse momento, por satisfeito em relação a esse processo? Ou eu posso ir além? Olha, o requerimento administrativo do B42 é de 2016, mas eu tenho um requerimento de B46 de 2015. Eu não poderia aqui ter o direito a buscar o atrasado de 2015 a 2016 para o cliente? Nós estamos falando de mais de R$70 mil de atrasados nesse processo. Posso ou não poderia? Bom, esse está em discussão. Tema 1018 do STJ. Olha quantos temas nós trabalhamos nesse processo. O 1050, o 709, o 1050 e o 1018 num processo só. Olha que rico essa ação aqui em relação aos processos. E nesse processo aqui a gente diz para o juiz: olha, magistrado, nós temos uma discussão aqui do tema 1018. Então, enquanto esse processo está aguardando julgamento,
Enquanto não for julgado o 1018, vamos sobrestar, né, necessária suspensão do processo, e aqui a gente pede, com base no artigo 313, inciso 4º do CPC, até o julgamento do 1018. Então, nesse processo, nós temos um pedido administrativo no meio do processo judicial. Pedido administrativo de um benefício diverso do processo judicial. Nós temos aqui o deferimento, a ação ganha, mas eu opto por permanecer com o B42, porque além de ele ser mais vantajoso, ele tem a questão de que ele pode permanecer em contato com um agente nocivo. Além disso, eu tenho aqui o juiz extinguindo o feito, eu levanto com uma petição e digo, para tudo, eu tenho sucumbência para receber. Sucumbência deferida. Sucumbência deferida. Aí o juiz, próximo, o INSS apresenta uma peça dizendo assim, ó, peça extinção do processo. Não, tem mais algo aqui que eu quero. Eu quero aqui agora os atrasados de 15 a 16. 70 mil a mais para o cliente, num processo só. Então, essa semana, as enquetes que eu fiz, essa semana, todas elas respondidas na live de hoje. E assim será, pessoal. Todas as quintas-feiras eu vou trazer um processo, mostro para vocês as peças, como que eu compus isso, mostro as decisões para vocês, para ver como é possível a gente trabalhar, como é possível o discurso se transforma em algo palpável, algo que pode, né, ter um benefício extremamente vantajoso para os nossos clientes. Isso aqui é advocacia na essência, isso aqui é advocacia pura. O discurso, ele é exatamente com aquilo que a gente pratica no escritório. Tá bom, queridos? Essa é a nossa primeira live. A ideia é direto ao ponto mesmo. Hoje, como foi a primeira, ela passou de 30 minutos, mas a ideia são 30 minutos. 30 minutos, um resumo do processo, né? Nós vamos deixar essa live gravada para vocês assistirem. Compartilhem ela, para nós é muito importante que ele realmente dê certo. O laudo feito atualmente extemporâneo comprova o período anterior? Sim, comprova, Lucas, sem problema nenhum. Por isso aqui a importância, Lucas, de nós juntarmos os prontuários para a gente poder buscar os períodos, porque o agente nocivo é o mesmo, a atividade é a mesma, nada mais é diferente, principalmente nessa área da saúde. Tá bom, pessoal? Eu agradeço de coração a todos vocês aqui que participaram dessa primeira. Para mim, a primeira é aquela lembrança gostosa que a gente guarda, e fico aqui à disposição de vocês, espero que tenham gostado e muito obrigado. Tá? Fiquem comigo, um beijo no coração e um bom restinho de semana e até a próxima. Até mais.